E se eu te dissesse que uma das videntes mais famosas do século XX teve uma visão sobre o Brasil que ninguém quis ouvir? E se essa visão, ignorada por décadas, estivesse começando a se manifestar exatamente agora, diante dos nossos olhos? Você acreditaria? Ou fingiria que isso é apenas coincidência? O nome dela era Jeane Dixon. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Talvez tenha esquecido. Mas o mundo inteiro conhecia esse nome. Presidentes a consultavam. Líderes mundiais buscavam suas palavras. Ela previu a morte de Kennedy, avisou sobre guerras, falou de catástrofes que depois aconteceram. E no meio de tudo isso, ela teve uma visão sobre o Brasil. Uma visão que, segundo ela mesma, a deixou perturbada por semanas. Ela viu o Brasil como uma terra de contrastes extremos, riqueza e pobreza, luz e sombra, fé e corrupção. Mas, acima de tudo, ela viu potencial, um potencial gigantesco, adormecido, esperando o momento certo para despertar. E junto com esse potencial, ela viu um aviso. Jeane Dixon disse que o Brasil estava destinado a se tornar uma potência espiritual, não apenas econômica, não apenas política, mas espiritual. Ela viu multidões se voltando para a fé, viu igrejas se multiplicando, viu um movimento religioso sem precedentes na história moderna. E isso, meu amigo, começou a acontecer. Nas últimas décadas, o Brasil se tornou um dos países mais evangélicos do mundo. Milhões de pessoas se converteram, igrejas se espalharam por cada canto do território nacional. Programas de televisão, rádios, eventos gigantescos. A fé se tornou um fenômeno de massa, exatamente como Jeane Dixon tinha visto. Mas ela também viu o lado sombrio. Ela advertiu que essa explosão espiritual viria acompanhada de grandes provações, que o Brasil enfrentaria crises profundas, crises econômicas, crises morais, crises de identidade. Ela disse que antes do despertar completo, o país passaria por um período de trevas, um período de teste, e que somente aqueles que permanecerem firmes conseguiriam atravessar. Olhe ao redor. Olhe para o Brasil de hoje. Quantas crises já enfrentamos? Quantas vezes estivemos à beira do colapso? Impeachments, escândalos de corrupção, recessão econômica, polarização política, violência nas ruas. Parece que estamos vivendo exatamente o período que ela descreveu, o período de trevas antes do amanhecer. Mas a visão de Jeane Dixon não parava por aí. Ela foi mais longe, muito mais longe. Ela viu que do Brasil surgiria uma liderança espiritual poderosa. Não necessariamente uma única pessoa, mas um movimento, uma corrente de fé que influenciaria o mundo inteiro. Ela disse que essa liderança viria das camadas mais humildes, das favelas, dos lugares esquecidos, dos cantos onde ninguém esperava encontrar luz. E isso também está acontecendo. Hoje, pastores, líderes comunitários, missionários brasileiros estão espalhados pelo mundo, levando a mensagem, construindo igrejas, transformando vidas. O Brasil se tornou um exportador de fé. Quem poderia imaginar? Jeane Dixon tinha mais a dizer. Ela falou sobre um momento específico, um ponto de virada. Ela não deu uma data exata, mas disse que seria reconhecível por sinais claros. E esses sinais incluíam agitação social, desastres naturais e uma sensação generalizada de que algo grande estava prestes a acontecer. Você sente isso? Essa inquietação no ar? Essa sensação de que estamos no limiar de algo imenso? Muitas pessoas sentem, e talvez não seja paranoia. Talvez seja exatamente o que Jeane Dixon estava tentando nos avisar. Ela disse que o Brasil teria um papel fundamental nos últimos tempos. Que este país, tantas vezes subestimado, tantas vezes deixado de lado, seria crucial nos eventos finais da história humana. Isso soa absurdo? Talvez. Mas também soava absurdo quando ela previu a morte de Kennedy. Soava absurdo quando ela alertou sobre guerras que ninguém imaginava. E, no entanto, aconteceram. Jeane Dixon morreu em 1997. Mas antes de partir, ela deixou registradas suas visões. Deixou seus avisos. E entre eles, o aviso sobre o Brasil permanece. Esquecido por muitos, ignorado pela maioria,
mas não menos real. Agora vamos mais fundo, porque a história de Jim Dixon e o Brasil não é apenas sobre previsões genéricas. Ela deu detalhes, detalhes que arrepiam quando você compara com a realidade atual. Ela falou sobre a Amazônia, disse que a floresta seria o centro de uma grande disputa internacional, que nações poderosas tentariam controlar esse território, disfarçando suas intenções com discursos sobre meio ambiente e preservação. Ela viu fogo, viu destruição, mas também viu resistência, viu o povo brasileiro defendendo sua terra, mesmo quando o mundo inteiro se voltasse contra. E isso está acontecendo agora. A Amazônia é tema de debates globais, pressões internacionais aumentam. Há quem diga abertamente que a floresta não deveria pertencer ao Brasil. Queimadas se multiplicam, o conflito está posto, e a profecia de Jim Dixon ganha corpo. Ela também viu divisão. Disse que o Brasil seria partido ao meio, não geograficamente, mas ideologicamente. Que irmão ficaria contra irmão, que famílias se dividiriam, que o discurso do ódio tomaria conta das conversas, e que essa divisão seria alimentada por forças externas, interessadas em enfraquecer o país. Você reconhece isso? Você já viu famílias brigando por política, amigos de décadas se afastando por causa de ideologia, redes sociais virando campos de batalha? Tudo isso já está acontecendo. A divisão que Jim Dixon viu não é futuro, é presente. Mas ela também viu reconciliação. Disse que depois do caos viria a cura, que o Brasil, apesar de todas as feridas, encontraria uma maneira de se unir novamente, e que essa união viria através da fé, não de uma fé imposta, mas de uma fé genuína, uma fé que tocaria corações e transformaria mentes. Jim Dixon falou sobre jovens. Ela disse que uma nova geração surgiria no Brasil, uma geração diferente, que não se contentaria com as mentiras do passado, que buscaria a verdade, que questionaria tudo, e que dessa geração sairiam líderes extraordinários. Olhe para os jovens de hoje. Olhe para a forma como eles questionam, como desafiam o status quo, como buscam autenticidade. Será coincidência? Ou será o cumprimento de mais uma parte da visão? Ela viu também um despertar artístico. Disse que o Brasil se tornaria referência mundial em música, cinema, literatura, que a criatividade brasileira explodiria e influenciaria culturas ao redor do planeta. E isso também começou. A música brasileira conquista o mundo. Filmes brasileiros ganham prêmios internacionais. Escritores brasileiros são traduzidos para dezenas de idiomas. A profecia se cumpre aos poucos, silenciosamente, mas se cumpre. Mas nem tudo na visão de Jim Dixon era esperançoso. Ela viu sofrimento, viu fome, viu doenças. Ela alertou que antes da ascensão completa, o Brasil passaria por uma grande provação de saúde, uma epidemia que testaria a resiliência do povo. Ela não soube nomear, mas viu hospitais cheios, viu pessoas isoladas, viu medo nas ruas. E então veio 2020, a pandemia. O mundo parou. O Brasil sofreu como poucos países. Hospitais lotados, isolamento social, medo, morte. Tudo exatamente como ela tinha descrito. Muitos dirão que é coincidência, que pandemias acontecem, mas a precisão com que ela descreveu o cenário é perturbadora. Jim Dixon também falou sobre falsos profetas. Disse que no meio do despertar espiritual surgiriam aqueles que usariam a fé para enganar, que enriqueceriam às custas dos mais vulneráveis, que construiriam impérios em nome de Deus, mas serviriam apenas a si mesmos, e que no final seriam expostos. Você já viu isso? Escândalos envolvendo líderes religiosos, desvios de dinheiro, abusos de poder, manipulação? Tudo isso também está acontecendo, e cada exposição parece confirmar mais uma camada da visão.
Mas Jim Dixon insistia que nem tudo estava perdido, que em meio aos falsos haveria os verdadeiros, líderes genuínos, pessoas realmente comprometidas com a transformação, e que esses verdadeiros líderes seriam reconhecidos não por suas palavras, mas por seus frutos, por suas ações, por suas vidas. Ela viu comunidades sendo restauradas, viu ex-criminosos se tornando pastores, viu dependentes químicos sendo libertos, viu famílias destruídas sendo reconstruídas. E tudo isso através do poder da fé genuína. Isso não são apenas histórias bonitas, são realidades que acontecem todos os dias em favelas, periferias, prisões. O Brasil está cheio desses testemunhos. A profecia vive. Jeane Dixon tinha uma preocupação especial com as crianças do Brasil. Ela viu que elas seriam alvo, que forças das trevas tentariam corromper a próxima geração, que a inocência seria atacada, que valores fundamentais seriam questionados e que a batalha pelo futuro seria travada nas mentes e corações das crianças. Hoje, o debate sobre educação, sobre o que pode ou não ser ensinado nas escolas, sobre valores familiares, sobre proteção da infância, tudo isso está no centro das discussões nacionais. Coincidência? Ou mais um fragmento da visão se materializando? Ela alertou que esse seria o campo de batalha mais importante, que quem conquistasse as crianças conquistaria o futuro, e que pais precisariam estar vigilantes, atentos, presentes, porque o ataque viria de forma sutis, disfarçado de progresso, camuflado em discursos bonitos, mas com a intenção clara de afastar as crianças da fé e dos valores que construíram a nação. E aqui chegamos a um ponto crítico da visão de Jeane Dixon. Ela falou sobre escolha. Disse que o Brasil chegaria a uma encruzilhada, um momento em que o povo brasileiro teria que decidir, escolher um caminho, e que essa escolha determinaria não apenas o futuro do país, mas teria repercussões globais. Ela não especificou que tipo de escolha seria: política, espiritual, moral, talvez tudo isso junto, mas ela foi clara. A decisão que o Brasil tomasse ecoaria pelo mundo, e dependendo dessa escolha, o país poderia se tornar uma luz para as nações ou afundar em trevas ainda mais profundas. Estamos nesse momento? É possível. A sensação de urgência está no ar. As divisões se aprofundam, as crises se multiplicam, e cada brasileiro, de alguma forma, sente que decisões importantes precisam ser tomadas. Decisões que vão além de votos ou partidos. Decisões sobre quem somos e quem queremos ser. Jeane Dixon viu o Brasil sendo testado por catástrofes naturais. Enchentes, secas, deslizamentos. Ela disse que a terra responderia ao comportamento humano, que quando a corrupção e a violência alcançassem certos níveis, a própria natureza reagiria, e que essas catástrofes serviriam como avisos, chamados ao arrependimento, oportunidades para a mudança. Olhe para os noticiários: enchentes devastadoras em estados do sul, secas históricas no nordeste, deslizamentos matando famílias inteiras em áreas de risco. Não são apenas eventos climáticos, são sinais, avisos, exatamente como ela descreveu. Ela também viu um renascimento econômico, mas não do tipo que os economistas preveem. Ela viu uma economia baseada em princípios diferentes, em solidariedade, em cooperação, em cuidado mútuo. Disse que o Brasil ensinaria ao mundo uma nova forma de prosperidade, uma prosperidade que não destruísse o meio ambiente, que não esmagasse os pobres, que não alimentasse a ganância. Isso parece utópico? Talvez, mas já existem movimentos nessa direção: economia solidária, cooperativas, negócios sociais, iniciativas que colocam pessoas acima do lucro, pequenas sementes que podem se tornar árvores gigantes. Ou não, o futuro ainda está sendo escrito. Jeane Dixon falou sobre guerras. Disse que o Brasil seria poupado de grandes conflitos armados em seu território, que enquanto outras nações se destruíssem em guerras, o Brasil permaneceria relativamente em paz, mas que essa paz teria um preço. O Brasil precisaria ser um refúgio, acolher refugiados, oferecer abrigo aos que fugissem da violência. Até agora, isso se mostrou verdadeiro. O Brasil nunca entrou em guerras mundiais como protagonista, nunca sofreu invasões, não viu suas cidades sendo bombardeadas e tem acolhido refugiados de diversos países: venezuelanos, haitianos, sírios. A profecia se sustenta.
Mas ela advertiu que essa paz poderia ser quebrada se o Brasil abandonasse seus princípios, se a violência interna crescesse a ponto de se tornar guerra civil, se a divisão se aprofundasse tanto que irmãos pegassem em armas uns contra os outros. Ela viu essa possibilidade e pediu que o povo brasileiro evitasse esse caminho a todo custo. A violência urbana no Brasil é alarmante. Facções controlam territórios, milícias disputam poder. Em algumas áreas já parece guerra. Ainda não é guerra civil, mas o risco existe, e Jeane Dixon nos alertou sobre isso décadas atrás. Ela teve uma visão específica sobre a cidade do Rio de Janeiro. Disse que essa cidade seria um símbolo, um microcosmos do Brasil inteiro, que tudo o que acontecesse no Rio seria um prenúncio do que poderia acontecer no resto do país. Beleza e violência, fé e crime, luxo e miséria, tudo convivendo lado a lado. E não é exatamente isso que vemos? O Rio é cartão postal e zona de guerra. É turismo e tráfico. É Cristo Redentor e favelas dominadas. É música e morte. Jeane Dixon acertou novamente. Ela viu que do Rio sairiam vozes importantes, artistas, líderes, pensadores, que influenciariam o mundo. E também viu que do Rio sairiam exemplos de violência que chocariam a humanidade. Ambos os lados, luz e trevas em constante batalha. Jeane Dixon falou sobre a mulher brasileira. Disse que as mulheres teriam um papel fundamental no futuro do país, que se levantariam, que lutariam por justiça, que ocupariam espaços de poder, mas também que enfrentariam resistência, violência, tentativas de silenciamento. O movimento feminista no Brasil cresceu. Mulheres ocupam cargos políticos, lideram empresas, comandam movimentos sociais, mas também enfrentam índices alarmantes de violência doméstica, feminicídio, assédio. A luta continua, a profecia se desenrola. Ela viu mães sendo especialmente poderosas. Disse que mães brasileiras teriam uma força espiritual única, que suas orações moveriam montanhas, que filhos seriam salvos da morte e da perdição pelo poder da oração materna. E quantas histórias você já ouviu assim? Quantos testemunhos de mães que nunca desistiram de orar por seus filhos? Jeane Dixon tinha uma mensagem específica para os jovens do Brasil. Ela disse: não acreditem em tudo que ouvirem, questionem, busquem a verdade, não sejam facilmente enganados. Tempos difíceis virão, mas vocês têm dentro de si a força para atravessar. Não desistam, não percam a fé, não se vendam por promessas vazias. Ela alertou que a juventude seria bombardeada com mensagens de desespero, que seria dito a eles que não há futuro, que não há esperança, que tudo está perdido, mas que isso seria mentira, uma mentira estratégica para paralisar uma geração inteira. E não é exatamente isso que vemos? Jovens sendo diagnosticados com depressão e ansiedade em números recordes, sentindo que o mundo está acabando, que não há sentido em construir futuro, que tudo já está condenado. A profecia de Jeane Dixon lança luz sobre essa realidade. Mas ela também disse que dessa mesma juventude sairia a resistência, que jovens se levantariam com uma fé renovada, com propósito, com visão, e que surpreenderiam o mundo com sua coragem e determinação. Jeane Dixon viu manifestações, milhões de pessoas nas ruas. Ela não soube dizer se eram manifestações de protesto ou de celebração, talvez ambas, mas viu multidões, viu o povo brasileiro tomando as ruas, expressando sua voz, exigindo mudança. E vimos isso. Junho de 2013, manifestações gigantescas, milhões nas ruas. Depois, manifestações a favor e contra governos, direita e esquerda ocupando avenidas, o povo fazendo ouvir sua voz, exatamente como ela tinha visto. Ela disse que essas manifestações seriam sinais, que mostrariam que o povo brasileiro não estava mais disposto a aceitar passivamente, que uma nova consciência estava nascendo, uma consciência de direitos, de dignidade, de poder. Jeane Dixon falou sobre corrupção. Ela viu que esquemas gigantescos seriam expostos, que políticos cairiam, que empresários seriam presos, que o sistema seria sacudido desde as fundações e que isso causaria caos temporário, mas seria necessário para a limpeza.
Operação Lava Jato, escândalos envolvendo praticamente todos os partidos políticos, empresários em prisão domiciliar, o sistema sendo exposto em sua podridão. Mais uma vez, a visão de Jeane Dixon se mostra assustadoramente precisa. Mas ela advertiu: a corrupção não seria totalmente eliminada. Novos corruptos surgiriam, porque o problema não estava apenas nas instituições, estava no coração humano, e enquanto corações não fossem transformados, a corrupção continuaria ressurgindo. Ela viu um ciclo: exposição, indignação, promessas de mudança, e depois, lentamente, a volta aos velhos padrões, a menos que houvesse uma transformação genuína, uma mudança de dentro para fora. E essa mudança só poderia vir através de renovação espiritual. Jeane Dixon insistia que a solução não era política, não era econômica, era espiritual. Que o Brasil só cumpriria seu destino se houvesse um retorno genuíno a princípios espirituais, não religiosidade vazia, mas fé verdadeira, amor genuíno, busca sincera por justiça e verdade. Ela viu um momento de despertamento coletivo, um momento em que o povo brasileiro perceberia que foi enganado, manipulado, usado, e que dessa percepção nasceria uma raiva justa, uma indignação sagrada, uma determinação de mudar. Estamos vivendo esse momento? Muitos diriam que sim. A desconfiança nas instituições nunca foi tão grande. A percepção de manipulação está generalizada. Direita e esquerda, todos sentem que foram traídos de alguma forma. A raiva está nas ruas, nas redes, nos corações. Mas Jeane Dixon alertou que essa raiva precisava ser canalizada corretamente, que se tornasse ódio cego, destruiria o país, mas que se transformasse em ação construtiva, poderia renovar a nação. Ela viu dois caminhos possíveis para o Brasil. No primeiro caminho, a raiva vira violência, a divisão vira guerra, o caos vira destruição, e o país afunda em décadas de sofrimento. No segundo caminho, a raiva vira mobilização, a divisão é superada através do diálogo, o caos dá lugar a uma nova ordem e o país cumpre seu destino de se tornar luz para as nações. Qual caminho escolheremos? Ainda está em aberto. A profecia não é determinista, ela apresenta possibilidades, mas a escolha é nossa, de cada brasileiro, individualmente e coletivamente. Jeane Dixon teve uma visão sobre a educação no Brasil. Ela viu escolas sendo transformadas, não por governos, mas por comunidades, por pais, por professores comprometidos. Viu métodos novos surgindo, viu crianças aprendendo de formas diferentes, viu educação deixando de ser apenas transmissão de informação e se tornando formação de caráter. Isso já está começando. Escolas comunitárias, métodos alternativos, educação domiciliar, professores que vão além do currículo para impactar vidas. Ainda são movimentos pequenos, mas estão crescendo e podem ser o cumprimento de mais uma parte da visão. Ela disse que a verdadeira educação no Brasil viria de baixo para cima, não de cima para baixo. Que as melhores ideias não sairiam de gabinetes ministeriais, mas de salas de aula em favelas, de professores que conhecem a realidade de seus alunos, de comunidades que se organizam para oferecer futuro às suas crianças. Jeane Dixon viu a arte salvando vidas. Música, dança, teatro, artes plásticas. Ela viu jovens sendo tirados do tráfico através da música, viu comunidades sendo transformadas através do teatro, viu a arte brasileira se tornando ferramenta de libertação. E isso é real. Projetos sociais usando música para afastar crianças do crime, companhias de teatro em periferias, oficinas de arte mudando destinos. A profecia se cumpre em cada vida transformada. Ela falou sobre esporte. Disse que atletas brasileiros seriam exemplos para o mundo, não apenas por suas habilidades, mas por suas histórias de superação. Viu craques saindo da miséria e se tornando ídolos. Viu o esporte sendo ponte entre classes sociais. Pelé, Ronaldo, Neymar, Marta, Rebeca Andrade. Histórias de superação, de talento vindo das camadas mais pobres e conquistando o mundo. Cada um deles, de alguma forma, cumprindo a visão que Jeane Dixon teve. Ela viu o Brasil sendo admirado, invejado, copiado.
Disse que a alegria brasileira seria estudada, que a resiliência brasileira seria exemplo, que a capacidade de encontrar esperança em meio ao caos seria exportada como produto valioso. E não é verdade? O mundo olha para o Brasil com fascínio. Como conseguimos sorrir em meio a tantos problemas? Como mantemos a esperança? Como continuamos celebrando a vida apesar de tudo? É quase um mistério. Ou seria uma graça especial? Jeane Dixon acreditava que era graça, que Deus tinha um plano especial para o Brasil, que por algum motivo este país tinha sido escolhido para cumprir um papel único nos últimos tempos. Ela não compreendia totalmente qual era esse papel, mas sabia que era importante, crucial. Ela viu símbolos. O Cristo Redentor não era apenas uma estátua, era uma declaração profética. Ela viu aquela imagem de Jesus de braços abertos sobre o rio como um sinal de proteção, de acolhimento, de esperança, e disse que enquanto aquele símbolo permanecesse, o Brasil não seria totalmente destruído. Ela viu a bandeira, ordem e progresso, e disse que essas palavras eram mais que um lema, eram um destino, que o Brasil estava destinado a mostrar ao mundo que é possível ter progresso com ordem, desenvolvimento com justiça, crescimento com dignidade. Jeane Dixon teve uma visão que a assustou particularmente. Ela viu escuridão cobrindo o mundo, guerras, fome, pestilências, caos generalizado, e no meio dessa escuridão, ela viu uma luz verde e amarela, vinda do sul, vinda do Brasil. Ela interpretou isso como o Brasil se tornando refúgio. Nos tempos mais sombrios da humanidade, esse país seria um dos últimos lugares de esperança, um lugar onde ainda haveria comida, onde ainda haveria paz relativa, onde ainda haveria fé. Isso soa como fantasia? Talvez, mas ela não foi a única vidente a ver algo assim. Outros também falaram do Brasil como refúgio nos últimos tempos, como se esse pedaço de terra guardasse um propósito especial no plano divino. Jeane Dixon viu navios, multidões chegando ao Brasil, fugindo de guerras, de fome, de perseguição, e viu o povo brasileiro abrindo suas portas, compartilhando o que tinha, sendo exemplo de hospitalidade cristã. Ela também viu tensão. Nem todos aceitariam os recém-chegados. Haveria conflitos, disputas por recursos, medo do diferente. Mas no final, o amor prevaleceria. A compaixão venceria o medo. Ela teve uma visão sobre a saúde no Brasil. Viu que doenças antigas voltariam, que novas pragas surgiriam, mas também viu curas, descobertas médicas, tratamentos revolucionários sendo desenvolvidos em solo brasileiro. Viu cientistas brasileiros salvando vidas ao redor do mundo. E isso já começou. Pesquisas sobre Zika, sobre dengue, sobre doenças tropicais. Cientistas brasileiros na vanguarda, desenvolvendo soluções, compartilhando conhecimento, cumprindo a profecia. Jim Dixon falou sobre tecnologia. Disse que o Brasil se tornaria importante no mundo digital, que programadores brasileiros seriam disputados internacionalmente, que inovações tecnológicas viriam daqui, que a criatividade brasileira se expressaria também em códigos e algoritmos. E estamos vendo isso. Empresas de tecnologia brasileiras crescendo, startups chamando a atenção global, desenvolvedores brasileiros trabalhando remotamente para grandes empresas mundiais. A profecia se materializa em bytes e dados. Ela viu drones sobre a Amazônia. Ela não usou essa palavra, porque drones não existiam em sua época, mas descreveu máquinas voadoras sem piloto, monitorando a floresta, protegendo, vigiando, reportando destruição. Exatamente o que acontece hoje. Jim Dixon teve uma visão particularmente dolorosa. Ela viu choro, luto, uma grande perda nacional. Ela não soube identificar o que era, uma catástrofe natural, um atentado, uma epidemia, mas viu o Brasil de luto, e viu esse luto unindo o país, fazendo com que diferenças fossem esquecidas temporariamente, fazendo com que brasileiros se reconhecessem como irmãos. Isso ainda não aconteceu completamente, ou talvez já tenha acontecido e não reconhecemos. A pandemia foi isso, ou ainda está por vir? Não sabemos, e talvez seja melhor assim. Ela viu reconstrução. Após a destruição, a reconstrução. Mais forte, mais consciente, mais unida. Viu o Brasil renascendo de suas próprias cinzas, como uma fênix,
mais belo do que antes. Jim Dixon insistia que nada estava determinado, que suas visões eram possibilidades, que o livre-arbítrio humano ainda tinha poder, que escolhas importavam, que cada brasileiro, através de suas decisões diárias, estava ajudando a escrever o futuro do país. Ela dizia que via caminhos, não destinos inevitáveis, e que sua responsabilidade era alertar, mostrar as possibilidades, para que as pessoas pudessem escolher conscientemente, para que não fossem pegas de surpresa. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, olhando para suas visões, comparando com nossa realidade, tentando entender, tentando escolher sabiamente. Jim Dixon teve uma revelação sobre o papel do Brasil no equilíbrio mundial. Ela disse que enquanto grandes potências se autodestruíam em conflitos ideológicos, o Brasil manteria um centro, uma moderação, uma capacidade de dialogar com todos os lados, e que isso faria do país um mediador importante em conflitos futuros. Vemos isso na política externa brasileira, a capacidade de manter relações com Estados Unidos e China, com Europa e Oriente Médio, de não tomar lados extremos, de buscar pontes em vez de muros. Jim Dixon tinha razão novamente. Ela viu conferências internacionais acontecendo em solo brasileiro, líderes mundiais se encontrando aqui, buscando soluções aqui, reconhecendo o Brasil como território neutro, como espaço de diálogo. E isso aconteceu. Rio 92, Rio Plus 20, cúpulas diversas, o Brasil como palco de conversas importantes. Jim Dixon falou sobre música especificamente. Ela disse que a música brasileira teria um poder especial, um poder de cura, de alegria, de esperança, que em momentos de desespero global, pessoas recorreriam à música brasileira para encontrar consolo, para lembrar que a vida ainda valia a pena. E não sentimos isso? A música brasileira em uma energia única, uma capacidade de tocar a alma, de fazer sorrir mesmo em meio às lágrimas, de dar força para continuar. Samba, bossa nova, MPB, gospel, sertanejo, funk, cada estilo, à sua maneira, cumprindo essa missão profética. Ela viu festivais de música gigantescos, multidões celebrando, unidos pela música, esquecendo temporariamente suas diferenças, encontrando comunhão através da melodia. E vimos isso. Rock in Rio, Lollapalooza, festivais gospel reunindo milhões, a música unindo o que a política divide. Jim Dixon teve uma visão sobre a culinária brasileira. Pode parecer trivial, mas não era para ela. Ela viu a comida brasileira sendo celebrada mundialmente. Viu chefes brasileiros conquistando estrelas Michelin. Viu restaurantes brasileiros em todas as capitais do mundo. Viu a diversidade gastronômica do Brasil sendo reconhecida como patrimônio. E isso está acontecendo. A gastronomia brasileira ganha espaço internacional. Ingredientes amazônicos são descobertos por chefes renomados. Técnicas tradicionais são resgatadas e valorizadas. A feijoada, o acarajé, a moqueca conquistam paladares estrangeiros. Ela disse que através da comida, o Brasil ensinaria ao mundo sobre diversidade, sobre mistura, sobre como diferentes ingredientes podem criar algo harmonioso. Uma metáfora perfeita para o que o país poderia ser. Jim Dixon viu o carnaval e entendeu seu significado profundo. Não era apenas festa, era resistência, era celebração da vida, contra todas as adversidades. Era recusa em se curvar à tristeza. Era declaração de que a alegria é um direito, um dever, uma arma contra a opressão. Ela viu que tentariam acabar com o carnaval, que argumentariam que é imoral, que é desperdício, que é alienação, mas que o povo resistiria, porque o carnaval é mais que festa, é identidade, é memória, é esperança. E vemos essa tensão. Debates sobre carnaval todo ano. Alguns querendo acabar, outros defendendo. Mas a festa continua. O povo continua dançando, continua resistindo através da alegria, exatamente como Jim Dixon viu. Ela teve uma visão sobre as favelas. Disse que desses lugares aparentemente esquecidos viria grande poder. Poder espiritual, poder criativo, poder político. Que as favelas não eram problema, eram solução. Que ali estava guardado um potencial gigantesco esperando ser liberado. E estamos vendo isso.
líderes comunitários transformando realidades, artistas saindo das favelas e conquistando o mundo, empreendedores criando negócios inovadores. A favela como berço de talento, de resistência, de vida pulsante. Jim Dixon viu que as favelas seriam estudadas, que urbanistas do mundo inteiro viriam entender como comunidades se organizam organicamente, como criam soluções sem esperar pelo governo, como constroem redes de apoio mútuo, como sobrevivem e até prosperam em condições adversas. Ela viu isso como exemplo para o mundo. Quando os sistemas oficiais colapsarem, quem saberá sobreviver? Os que já aprenderam a viver sem depender do Estado, os que já constroem suas próprias soluções, os que já se organizam comunitariamente. Jim Dixon teve uma visão específica sobre o Nordeste. Ela viu essa região sendo especialmente importante no futuro do Brasil. Viu que do Nordeste viria uma renovação espiritual poderosa, que ali, onde as pessoas mais sofreram, nasceria a fé mais forte. E não é exatamente isso que vemos? O Nordeste como berço de grandes líderes religiosos, de movimentos de fé, de testemunhos poderosos de superação. A região que mais sofreu com seca, com fome, com abandono, se tornando exemplo de fé inabalável. Ela viu chuvas abundantes sobre o Nordeste, transformando o sertão, fazendo florescer o que estava seco. Ela não soube se era literal ou metafórico, mas viu água, vida, renovação. Projetos de transposição do São Francisco, sistemas de captação de água, tecnologias de convivência com o semiárido. Seria isso? Ou ainda está por vir uma transformação mais radical? O tempo dirá. Jim Dixon falou sobre o sul do Brasil. Viu essa região como ponte, conexão com países vizinhos. Viu que o sul teria papel importante na integração sul-americana, na construção de alianças, na criação de unidade continental. Mercosul, acordos comerciais, fronteiras que se tornam pontos de encontro em vez de divisão. O sul do Brasil cumprindo esse papel de articulador, de diplomata regional. Ela viu tensões também. Viu que haveria quem quisesse separar o sul do resto do Brasil, que discursos separatistas surgiriam, mas que no final a unidade prevaleceria, que o Brasil permaneceria unido, que a diversidade regional seria força, não fraqueza. E vimos movimentos separatistas, discursos, bandeiras, mas o Brasil continua unido. A profecia se sustenta até aqui. Jim Dixon teve uma visão sobre o Centro-Oeste. Viu essa região como celeiro, como responsável por alimentar não apenas o Brasil, mas o mundo. Viu campos imensos, colheitas abundantes, tecnologia agrícola avançada. E é exatamente isso que o Centro-Oeste se tornou. Maior produtor de grãos do país, exportando para o mundo, alimentando nações, cumprindo o papel que Jim Dixon viu. Mas ela também viu conflitos por terra, viu disputa entre produção de alimentos e preservação ambiental. Viu que encontrar equilíbrio seria um dos grandes desafios do Brasil. Produzir sem destruir, alimentar sem devastar. Desafio atual, urgente, real. A profecia não apenas previu o sucesso agrícola, mas também o dilema que viria com ele. Jim Dixon viu Brasília, a capital planejada, e disse que tinha significado profético, que sua construção no interior, longe da costa, representava uma mudança de orientação. O Brasil olhando para dentro, descobrindo seu próprio território, suas próprias riquezas. Ela viu Brasília como símbolo de possibilidade, do que o brasileiro pode construir quando decide, quando planeja, quando executa. Uma cidade inteira surgindo do nada, mostrando que somos capazes de grandes realizações. Mas ela também viu Brasília como símbolo de contradição, planejada para ser igualitária, mas reproduzindo desigualdades, construída para aproximar governo do povo, mas criando distância. Ela viu essas tensões e disse que resolvê-las seria crucial. Jim Dixon teve uma visão sobre a juventude periférica.
Ela viu jovens negros e pardos assumindo posições de liderança em todos os campos: política, arte, ciência, religião. Viu que a transformação do Brasil passaria necessariamente pela ascensão dessas vozes historicamente silenciadas. E estamos vendo isso, ainda lento, ainda com resistência, mas acontecendo. Jovens periféricos chegando às universidades, ocupando espaços, contando suas próprias histórias, mudando narrativas. Ela disse que essa mudança seria dolorosa para alguns, que haveria resistência, que privilégios seriam questionados, que conversas difíceis precisariam acontecer, mas que era necessário, inevitável, parte do destino do Brasil. Jim Dixon viu o Brasil como laboratório, um lugar onde diferentes raças, culturas, religiões convivem, nem sempre harmoniosamente, mas convivem, e que dessa convivência forçada, dessa mistura, nasceria algo novo, um novo tipo de civilização, menos baseada em pureza racial e mais em capacidade de adaptação. Ela disse que o mundo observaria o Brasil, tentando entender como conseguimos o que conseguimos, como mantemos coesão com tanta diversidade, como evitamos guerras civis étnicas que destroem outros países. Não é perfeito, longe disso. O racismo existe, a discriminação é real, mas comparado com outros lugares, o Brasil desenvolveu uma capacidade única de mistura, de convivência. E isso, segundo Jim Dixon, seria a nossa maior contribuição para a humanidade. Ela teve uma visão sobre perdão. Viu o Brasil precisando perdoar a si mesmo, perdoar os erros do passado, os crimes, as omissões, as traições. Viu que enquanto o país ficasse preso em ciclos de culpa e acusação, não conseguiria avançar. E estamos nesse ponto. Comissões da verdade, debates sobre ditadura, sobre escravidão, sobre genocídio indígena, tudo vindo à tona, doloroso, necessário. Mas e depois? Conseguiremos perdoar sem esquecer? Conseguiremos aprender sem ficar paralisados? Jim Dixon disse que sim, que o povo brasileiro tinha essa capacidade, essa graça, de olhar para o passado, reconhecer os erros, honrar os mortos e ainda assim seguir em frente, com esperança, com determinação de fazer diferente. Ela viu reconciliação, não imediata, não fácil, mas eventual. Viu que chegaria o dia em que brasileiros de todas as ideologias conseguiriam sentar na mesma mesa, conversar, discordar sem se odiar, competir sem se destruir. Estamos longe disso agora, muito longe, mas a visão existe, a possibilidade está posta. E talvez, só talvez, nossos filhos ou netos vejam esse dia. Jim Dixon teve uma visão sobre água. Ela viu que a água seria a questão mais importante do século XXI, e que o Brasil, com suas reservas gigantescas, seria cobiçado, que tentariam tomar, comprar, controlar, mas que o povo brasileiro defenderia. Aquífero Guarani, maior reserva de água doce subterrânea do mundo, debaixo do Brasil. Essa visão nunca foi tão relevante. Conforme o mundo enfrenta crises de água, conforme rios secam, conforme disputas se acirram, o Brasil se torna estratégico. Ela alertou que essa riqueza seria bênção e maldição. Bênção porque garantiria futuro, maldição porque atrairia a atenção indesejada, e que proteger essa água seria a missão sagrada das próximas gerações. Jim Dixon viu submarinos, viu o Brasil precisando proteger seu litoral, suas reservas submarinas de petróleo, sua Amazônia Azul. Viu que a soberania nacional dependeria de capacidade naval. E o Brasil investe em submarinos, inclusive submarino nuclear em desenvolvimento, cumprindo, talvez sem saber, uma visão de décadas atrás. Ela teve uma revelação sobre o papel profético do Brasil. Disse que este país seria voz, voz para os sem voz, que em assembleias internacionais o Brasil falaria pelos pequenos, pelos pobres, pelos esquecidos, que seria defensor dos fracos contra os fortes. E vemos isso em momentos da nossa história.
liderança na luta contra o apartheid, defesa de causas ambientais, posições em favor de países em desenvolvimento. Nem sempre consistente, nem sempre corajoso, mas presente. Jim Dixon viu que essa voz seria questionada, que diriam que o Brasil não tem autoridade moral, que deve cuidar dos próprios problemas antes de falar dos outros, mas que a voz continuaria, porque fazer calar os profetas sempre foi tentação dos poderosos. Ela teve uma revelação sobre um líder. Não deu nome, não deu data, mas descreveu alguém que surgiria no Brasil. Alguém com carisma extraordinário, com capacidade de unir, de inspirar, de transformar. Ela alertou que esse líder seria testado, tentado, que as forças das trevas tentariam corrompê-lo, comprá-lo, destruí-lo, e que o destino do Brasil dependeria de como esse líder respondesse a essas tentações. Esse líder já surgiu? Ainda vai surgir? É uma pessoa ou um movimento coletivo? Não sabemos, mas a profecia está registrada, e muitos procuram por sinais. Jim Dixon viu sacrifício. Disse que o Brasil precisaria sacrificar, abrir mão de certas coisas para ganhar outras maiores, que o caminho não seria fácil, que haveria momentos de querer desistir, mas que se perseverasse, a recompensa seria além da imaginação. Sacrifício de quê? Ela não especificou completamente, mas falou de conforto, de ganância, de egoísmo. Disse que o Brasil precisaria aprender generosidade, solidariedade, pensar coletivo em vez de apenas individual. Difícil em uma cultura crescentemente individualista. Difícil quando todos perseguem sucesso pessoal. Mas talvez necessário, talvez único caminho para cumprir o destino. Jim Dixon teve uma visão sobre aliança. Viu o Brasil formando aliança com outros países do sul global, Índia, África do Sul, Indonésia, nações que foram colonizadas e agora emergem. Ela viu essa aliança mudando o equilíbrio de poder mundial. BRICS, exatamente isso: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. A profecia se materializando em acordos econômicos e políticos. Ela disse que essa aliança enfrentaria a oposição feroz, que tentariam dividir, sabotar, criar conflitos internos, mas que se permanecesse unida, seria imparável. Jim Dixon viu ciência, viu cientistas brasileiros fazendo descobertas importantes, na medicina, na biologia, na física. Viu que a criatividade brasileira se expressaria também em pesquisa científica. Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, César Lattes, Mariana Zatz, nomes que confirmam a visão, e muitos mais virão. Ela viu universidades brasileiras sendo reconhecidas mundialmente. Viu estudantes de todo o mundo querendo estudar aqui. Viu conhecimento sendo produzido e compartilhado. Ainda não chegamos lá completamente, mas o potencial existe. As sementes foram plantadas e podem florescer. Jim Dixon teve uma visão final sobre o Brasil, a mais enigmática de todas. Ela viu uma cruz gigantesca, não de pedra como Cristo Redentor, mas de luz, uma cruz de luz cobrindo todo o território brasileiro. Ela não soube explicar o que significava, mas sentiu paz ao ver. Sentiu que era sinal de proteção, de escolha divina, de propósito santo. Interpretações variam. Alguns dizem que significa que o Brasil será preservado em catástrofes globais. Outros que o país terá papel crucial na evangelização mundial. Outros ainda que representa sofrimento redentor. Não sabemos, e talvez não seja para sabermos ainda. Talvez o significado só fique claro quando a profecia se cumprir completamente. Jim Dixon morreu sem ver a maioria de suas visões sobre o Brasil se cumprirem. Morreu sem saber se estava certa, mas deixou registrado, deixou documentado. E agora, décadas depois, olhamos para suas palavras com admiração e espanto. Quantas coincidências são necessárias antes de se tornar padrão? Quantos acertos antes de levarmos a sério? Quantos avisos ignoraremos antes de prestar atenção? Este não é um convite para a crença cega, é um convite para a atenção, para a consciência,
para olhar ao redor e perceber que talvez, apenas talvez, estamos vivendo algo profético, algo planejado desde antes de nascermos. O Brasil tem um destino. Você pode não acreditar em videntes, pode não acreditar em profecias, mas pode acreditar em potencial, em possibilidades, em escolhas que fazemos todos os dias. Cada brasileiro é parte dessa história. Cada decisão conta. Cada ato de bondade ou maldade escreve uma linha do futuro. Somos todos coautores da profecia. Jane Dixon viu possibilidades, caminhos, mas o caminho que seguiremos depende de nós, do que escolhermos, do que priorizarmos, do que estivermos dispostos a sacrificar. Ela nos deixou um mapa, imperfeito, incompleto, mas um mapa, mostrando perigos, mostrando oportunidades, mostrando que o futuro não está escrito em pedra, que ainda há tempo, que ainda há escolha. O Brasil pode se tornar luz para as nações, pode cumprir esse chamado profético de ser refúgio, de ser exemplo, de ser voz, mas também pode desperdiçar tudo, pode se autodestruir em conflitos internos, pode sucumbir à corrupção e ao ódio. A escolha é nossa, hoje, agora, cada brasileiro decidindo que tipo de país queremos ser. As visões de Jane Dixon não são garantia, são aviso, são encorajamento, são chamado à responsabilidade. E então, o que faremos? Ignoraremos como ignoramos antes, ou desta vez prestaremos atenção? Desta vez escolheremos conscientemente? Desta vez decidiremos ser parte da solução em vez de parte do problema? O tempo urge, os sinais se multiplicam, a profecia se desenrola diante de nossos olhos, e cada um de nós tem papel nessa história. Jane Dixon viu o Brasil, viu nosso potencial, viu nossos desafios e acreditou que poderíamos vencer, que cumpriríamos nosso destino, que seríamos o que fomos chamados para ser. Ela acreditou em nós, antes mesmo de nos conhecer. Acreditou no Brasil quando outros duvidavam e deixou suas visões como presente, como guia, como esperança. Agora cabe a nós honrar essa crença. Cabe a nós fazer por merecer essa profecia. Cabe a nós escolher o caminho da luz em vez das trevas. O Brasil de Jane Dixon é possível. O Brasil que ela viu pode se tornar real, mas só se quisermos. Só se lutarmos por isso, só se acreditarmos que vale a pena. E vale. Cada vida salva vale. Cada família restaurada vale. Cada jovem que escapa do crime vale. Cada comunidade transformada vale. Cada passo em direção à justiça vale. Jane Dixon viu. Nós podemos viver. A profecia está posta. O futuro está aberto. A escolha é nossa. Que possamos escolher sabiamente, que possamos honrar aqueles que vieram antes, que possamos construir um futuro digno das visões que foram vistas, um futuro de luz, de esperança, de cumprimento profético. O Brasil espera, o destino chama, e cada um de nós é parte indispensável dessa jornada. A visão de Jane Dixon sobre o Brasil não era apenas previsão, era convocação. Um chamado para ser mais, para fazer mais, para acreditar que somos capazes de coisas extraordinárias. E somos. A história prova. Cada brasileiro que superou o impossível prova. Cada comunidade que se reergueu das cinzas prova. Jane Dixon viu. E nós? O que faremos com o que vimos? Como responderemos ao chamado? O tempo de apenas ouvir passou. Chegou o tempo de agir, de decidir, de ser. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.